Nesta aula, vamos corrigir o exercício proposto na aula anterior. Número 6. A base de um sólido é um quadrante de um círculo de raio A. Cada seção transversal perpendicular a uma aresta da base é um semicírculo cujo diâmetro está na base. Calcule o volume desse sólido. A equação geral de uma circunferência tem a seguinte forma: x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a r ao quadrado. R é o raio e o ponto xc,yc é o centro da circunferência. Então, xc e yc são as coordenadas deste centro. Um círculo de raio A e centrado na origem teria a seguinte equação: x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a ao quadrado, que se torna x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ao quadrado. Se resolvermos essa expressão para y, passando o x ao quadrado para o outro lado, y ao quadrado vai ser a ao quadrado menos x ao quadrado, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Portanto, temos duas funções que chamaremos de f de x e g de x. F de x é raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, e g de x é menos raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. A função f de x corresponde ao semicírculo superior, e a função g de x corresponde ao semicírculo inferior. Vamos trabalhar com o semicírculo positivo. Como a base do sólido do exercício é um quadrante de um círculo de raio A, vamos usar o quarto de círculo do primeiro quadrante. Os lados paralelos aos eixos correspondem às arestas da base. O exercício também diz que cada seção transversal e perpendicular a uma das arestas é um semicírculo cujo diâmetro está na base. Então, vamos considerar que a aresta citada é a que está sobre o eixo vertical. Isso significa que cada corte terá uma seção semicircular cujo diâmetro é igual ao valor da função na coordenada x correspondente. Quando x igual a 0, o diâmetro do semicírculo será igual a A. À medida que x aumenta de valor, o diâmetro do semicírculo será um pouco menor e corresponde ao valor da função para este valor de x. Isso continua até chegar a x igual a A, cujo semicírculo tem raio igual a 0. Com base nessas informações, podemos desenhar o sólido em questão, cujo esboço é mostrado na figura. Fatiando este sólido paralelamente a esta aresta, cada fatia infinitesimal terá a forma de uma metade de um disco de espessura igual a dx e cujo raio será a metade do valor da função no ponto, ou seja, raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2. O volume deste elemento é dv igual a metade do volume de um disco, com esse raio. Então, vai ficar meio de π, o raio é raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2, que eu elevo ao quadrado, vezes a espessura dx, que dá meio vezes π vezes raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, vai dar a ao quadrado menos x ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4 dá 8, então fica 1 sobre 8 vezes π vezes a ao quadrado menos x ao quadrado dx. Se integrarmos este elemento entre x igual a 0 e x igual a A, o resultado será o volume do sólido. Então, V vai ser a integral de 0 a A de 1 sobre 8π vezes a ao quadrado menos x ao quadrado dx. Eu posso passar 1 sobre 8π para fora, 1 sobre 8π, integral de 0 a A,
de a ao quadrado menos x ao quadrado dx, que dá 1 sobre 8π vezes a integral de a ao quadrado, que é uma constante, é a ao quadrado vezes x, menos a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, que eu vou integrar de 0 até a. Então, fica 1 sobre 8π vezes, quando x for a ao quadrado vezes a, menos a ao cubo sobre 3, menos, quando x for 0, a ao quadrado vezes 0, menos 0 elevado ao cubo sobre 3. Que dá 1 sobre 8π vezes a ao quadrado vezes a elevado ao cubo, menos a elevado ao cubo sobre 3, e o outro termo dá 0. Então, fica 1 oitavo vezes π, o mínimo múltiplo comum é 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes a ao cubo, 3a ao cubo, menos 3 dividido por 3 dá 1 vezes a ao cubo, a elevado ao cubo. Então, fica 1 sobre 8π vezes 3a ao cubo menos a ao cubo dá 2a ao cubo sobre 3. Eu posso cancelar o 2 com o 8 embaixo, ficando 4 lá no denominador. 4 vezes 3 dá 12. Então, o resultado é π sobre 12 vezes a elevado ao cubo. Agora, tente resolver o seguinte exercício. Número 7. Calcule o volume do sólido formado ao girar a região limitada pela curva x ao quadrado mais y elevado à quarta igual a 1, ao redor de, letra A, o eixo x, letra B, o eixo y.